Amém, queridos irmãos. A palavra de hoje, nosso devocional dessa sexta-feira, está em 1 Timóteo capítulo 2, carta de Paulo a Timóteo, e diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém? Então a palavra começa dizendo, Paulo começa dizendo, a necessidade de nós orarmos por todos os homens, principalmente aqueles que estão investidos de autoridade. Estamos em tempos onde se vê muito falar sobre isso, orar pelas pessoas, pelas autoridades, e nós precisamos orar por todos. Às vezes a gente fala, vamos orar pelo nosso presidente, mas precisamos orar por todos aqueles que têm autoridade. Aqui a palavra diz por todos os homens. Não podemos orar só por aqueles que nós achamos que estão com Deus, aqueles que achamos que merecem, mas a palavra diz para nós orarmos por todos que estão investidos de autoridade. Clamar a Deus para que eles possam chegar ao pleno conhecimento da verdade e o Senhor possa abrir os seus olhos, o Senhor possa usar esses homens para abençoar essa terra, porque eles estão investidos dessa autoridade. E aí diz que nós, para que nós vivamos com vida, para que nós vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, se nós queremos ter uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito, o nosso papel como cristãos é orar por essas pessoas que estão investidas de autoridade. Nós não podemos fazer nada, nossas críticas, nossas revoltas não vão ajudar em nada. O que nós podemos fazer, a nossa grande arma, é a oração para transformar isso. Porque Paulo diz no versículo 3 que isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então Deus ele acha bom e aceita as orações pelas autoridades. Então que nós possamos estar orando por essas autoridades. E no versículo 4 ele fala que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Deus ele quer que todos sejam salvos e conheçam Jesus. Então por isso ele enviou Jesus para essa terra para fazer o grande sacrifício que nós celebramos esse final de semana. Porque diz que só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E o interessante é que hoje é sexta-feira da paixão, muitas vezes as pessoas falam que mataram Jesus, coitado, mataram ele, mas aqui no versículo 6 diz, ele se deu a si mesmo em resgate de todos. Então Jesus falou que ninguém pode tirar a vida dele, ninguém poderia tirar. Ele estava dando a vida dele. Então, muitas vezes a gente fica olhando com dó, com um sentimento de dó para Jesus, né? Nós temos que olhar com um sentimento de alegria, de felicidade, porque ele deu a vida dele para que nós tenhamos vida em abundância e vida eterna, que é o principal. Então, que nós possamos entender que ninguém pode tirar a vida de Jesus. Ele falou, ninguém pode tirar a minha vida. Eu estou dando. E aqui está confirmando que ele se deu em resgate por todos. Hoje é o dia que a terra comemora, o dia que Jesus morreu por todos. Mas ele se deu, ele se entregou, ele veio fazer esse sacrifício, porque o Pai quer que todos sejam salvos, todos os homens sejam salvos. Então, o nosso papel, como pessoas que já conhecem a verdade, é orar por todas as autoridades, por todos os homens, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, e sejam salvos. Então, o nosso papel é orar por essas pessoas. Deus abençoe a todos.
um ótimo final de semana.